Tá rolando a sua abertura. Começa agora o programa Radar Quântico, com a apresentação de Boris Johan. Participações especiais de Cida Inglês. Quem acompanha pelo Facebook da Antena Hits, está rolando uma abertura no site também. Tem todas essas coisas, né? E Eduardo Lima. Programa Radar Quântico, harmonizando a frequência, aqui pela rádio Antena Hits. Pois ao vivo é isso, né? Entrou. Show! Abraço! Agora oficialmente. Você viu qual que é? Oficialmente, pela web rádio Antena Hits, aqui no canal do Boris Johan, nós estamos fazendo essa live, transmitindo o programa, né? Com todo esse calor, com essa emoção. Um abraço, Edu! Como é que você está, meu Mega Power Coach? Né? Quem mais? Não dá para mim... Bom, deixa eu ver. Pela foto eu não consigo, mas eu acho que é o Cássius Leandro, né? Lá de Itaparica, nos acompanhando também. E hoje o nosso programa, eu tenho que olhar aqui para os meus amigos da Web Rádio Antena Hits, que acompanham o nosso programa pela live, e para o meu convidado, né? Jonatas Mascarenhas. Daqui a pouco vou estar entrevistando ele. Ele vai estar aqui falando do empoderamento, de como o processo de viver no agora, que é o tema do nosso programa, colocar suas metas, seus objetivos. Ele é um exemplo a ser seguido. Legal? Então, antes, porém, eu só quero deixar assim, aquele grande abraço, muito fraterno, a toda a equipe da Rádio Antena Hits. Nós estamos aqui ontem, primeiro aniversário da rádio, e a gente está assim, atingindo uns picos de audiência, alguns programas atingem o maior nível de audiência que a emissora já teve. Nós já conseguimos chegar a 500 pessoas assistindo, ouvindo a emissora pelo aplicativo. Que legal. 500, chegamos. Né? Acredito que outros programas também. Então, a toda a equipe, a todos os comunicadores, a toda a direção e a você, especialmente, que faz a nossa audiência, Flow, muito obrigado nesse primeiro aniversário. E a gente continua o mês de maio dando presentinhos para os nossos entrevistados aqui. Um beijo e abraço para todos. Como é viver em essência com foco no futuro? Esse é o tema do nosso programa de hoje, que ele vai estar empoderado com vários convidados. Dentre eles, o coach de empoderamento Eduardo Lima, e vai ter duas participações no programa de hoje, falando da essência do agora, né? Está colocando assim dicas para que você possa anotar, pega papel e caneta, daqui a pouquinho eu vou estar colocando as dicas do Eduardo Lima. A gente tem um áudio gravado dele aqui no programa de hoje. Também estaremos com a Cida Inglês a partir das 17 horas. A Cida Inglês tem um compromisso agora, vai entrar a partir das 17 horas. Também a partir das 17 horas volta o Eduardo fazendo o fechamento do programa juntamente com o Paulo Castilho, o nosso amigo jornalista quântico. Ele vem falar sobre as ferramentas de barras de Axis. Por falar em barras de Axis, a Glaucia Reit, lá em Guarulhos, também está acompanhando o Radar Quântico. Daqui a pouquinho eu vou estar falando do Mega Power Projeto da Glaucia Reit, ou a Glau, né, mais intimamente. Ela falou, pode me chamar de Glau, passar meu telefone. Nós estaremos falando do Cruzeiro Quântico. Cara, olha só o que é lei da sincronicidade. Do Cruzeiro Quântico, no mês de dezembro, sai a sexta-feira, dia 13, e volta na segunda, dia 16. É um rápido cruzeiro, onde vai ter cursos quânticos, eventos quânticos dentro do navio, e é um flow, né? Um grupo de quânticos está organizando, fechou o pacote. Estaremos juntos. O Radar Quântico também estará no Cruzeiro Quântico. É um colapso quântico. Jonatas Mascarenhas. Vai até voar esse negócio. Muito bom. Só para apresentar o programa de hoje. Ferramentas, joguinhos de carta. Aliás, perguntaram para mim se isso aqui não é tarô. Pessoal, eu não sei quem descobriu, eu também
joga o tarô. Não joga tarô, a gente abre cartas do tarô, né? Só que eu faço um tarô diferente. Eu faço um tarô, um empoderamento, né? O tarô, na realidade, o tarô, ele orienta como coach no viver no agora. E eu atendo clientes com tarô também. Aliás, eu nem faço muita divulgação, porque eu não tenho tempo, cara. E perguntaram, poxa, você não fala da tua agenda? Estou vendo a agenda para novos atendimentos a partir de julho, pessoal. A partir de julho. Antes de julho, não tenho para novos clientes. Graças ao processo quântico, a gente tem N trabalhos. Eu só não faço atendimentos terapêuticos, eu faço atendimentos de grupo, vivências de grupo. Então, você tem que definir a tua agenda. Então, novos clientes, só a partir de julho eu estou vendo, abrindo agendas agora para Sorocaba e agendas em São Paulo. Fechou? Vou apresentar a vocês agora, dentro do Radar Quântico, Jonatas Mascarenhas. Eu vou falar um pouco do Jonatas. Eu nem peguei o currículo dele aqui, que é extenso, mas eu vou dar um breve resumo do Jonatas. Esse jovem que comentou conosco na live, a sua idade, que não aparenta mais do que 28 anos com essa cara de menino crescido, né? Eu conheci o Jonatas aos 18 para 19 anos, um jovem, aqui eu falo com o maior prazer, um exemplo a ser seguido. E vou dizer aqui na presença dele, não vou rasgar seda. Ele é um dos motivos e uma das inspirações da minha vida, com exceção dos meus 2 filhos, da paixão que eu tenho. O Jonas também é inspiração para que eu continue na área de treinamento, de atendimento terapêutico, motivando pessoas. Porque em 1999, eu conheci esse jovem e eu trabalhava com treinamento e motivava pessoas. Eu motivava realmente. E não era pela questão financeira. É como eu faço aqui, doação, né? Era um processo, era um projeto social, né? Que eu coordenava e eu palestrava também, era professor, né, de uma habilidade lá das aulas, né? Todas as aulas tinham uma habilidade que era motivação pessoal e cidadania, né? Eu falava sobre isso. E, pasmem, Jonatas, eu me recordo, a gente conversando a semana passada, eu citei algumas passagens em 1999 e está gravado na memória celular atômica dele, no corpo, porque tudo é gravado em nosso corpo, sabia? Tudo é gravado no corpo. Você fala, está aqui, tá. Mas é gravado aqui, não só no corpo físico, mas nós temos, esse é papo para outro programa, temos vários corpos, mas aí vai para um corpo emocional, que quando você não está mais no físico, você leva no sonho, você tem as emoções, fica no corpo emocional. E ele acessou no mundo quântico, no mundo subatômico da quântica, essas lembranças, e ele falou realmente de coisas assim que foram assim, fantásticas. Jonatas Mascarenhas, jovem, formado pela Unis em gastronomia, ministra aulas no SENAC, na Escola Fernando Prestes, mentor e coach de médios e pequenos restaurantes pelo Brasil, e eu fiquei sabendo que agora até no exterior você fazem processo de mentoria à distância. Sim, semana passada eu fechei um cliente em Portugal. Tá, você quer falar mais próximo do microfone? Aí, fica melhor. Semana passada você fechou um cliente em Portugal. Em Portugal. Inclusive, eu fiz a divulgação pelas minhas redes sociais. Aí divulguei o processo de mentoria e falei, vou abrir um restaurante, eu gostaria de conversar com você. Tá. Ele é um brasileiro? Ele é um brasileiro, Leonardo. Daí, geralmente, a primeira consulta, que é o diagnóstico, entender, eu ofereço como presente ao cliente. Tá. Vamos entender, para você que está acompanhando a live, você do Radar Quântico. Você que quer abrir um pequeno restaurante, ouça bem. Você, não estou dizendo vender um salgadinho na esquina, na rua, porque aí é uma coisa mais simples, né? Mas eu estou dizendo toda aquela estratégia de vigilância sanitária, custo, montagem, fluxograma de caixa, todas essas coisas. O Jonatas desenvolve tudo isso juntamente com você. De repente você tem informações que podem estar obsoletas, né?
E o Jonas, com todas as ferramentas da atualidade que ele tem, pelas mídias sociais e também do seu conhecimento, ele já tem aqui aquele cheiro, se aquele negócio, a sua ideia vai vingar no local que ele está pensando, né? Sim. Seria mais ou menos assim o seu trabalho? Eu abro, melhoro e salvo restaurantes. Ouviu? Ele abre, melhora e salva restaurantes. Exato. Por que restaurantes? Porque foi a área onde eu me especializei. Então, eu desde sempre, na época que a gente se conheceu, eu já trabalhava de garçom. Eu lembro, me recordo que você trabalhava como garçom. Daí eu fazia o curso no IDEF. Fazia o curso do IDEF, 100 metros depois tinha uma instituição onde eu já ia fazer o curso de garçom. Ah, entendi. E foi nessa época que eu comecei a dar aula sobre sua tutela. Então eu saí do IDEF e comecei a dar cursos de garçom. Perfeito. Daí dava cursos de garçom, já trabalhava na área, comecei a montar equipes, e quando entrei na faculdade, daí dentro da faculdade eu comecei a atuar como consultoria. Ah, na empresa Júnior? Na empresa Júnior. Da Uniso? Da Uniso. Ah. Daí eu trabalhava, eu sou formado em hotelaria, mas dentro de hotelaria eu estudei gastronomia. Então não é correto dizer que eu sou formado em gastronomia. Ah, hotelaria com ênfase em gastronomia. Sim. Daí, dentro do curso de hotelaria, eu peguei todas as técnicas necessárias para a parte de gastronomia profissional. E foi o que eu mais gostei. A hotelaria em si é uma área muito ampla, foi muito legal porque eu fui exposto à parte de gestão. O coordenador do curso, eu lembro que ele era psicólogo, especialista em gestão de pessoas, então eu assimilei muito sobre gestão de pessoas. Tive uma formação muito completa. Daí eu me formei em hotelaria, a minha pós-graduação em gestão de pessoas, e eu também sou licenciado, ou seja, eu tenho direito a dar aula. Opa! Nessa área específica, nas áreas específicas ligadas à gastronomia. Mas a sua agenda hoje parece que você também só atende algumas aulas específicas, né? Na cidade de Alumínio, é um órgão do governo. Mairi. Eu trabalho para o Centro Paula Souza. Centro Paula Souza. Que rege essas escolas que você citou. Sim. Então, por exemplo, o Fernando Prestes, o de Farias aqui em Sorocaba, lá em Mairink, é a ETEC de Mairink. Ah, você ministra aula na ETEC de Mairink. Em que área? Gastronomia. Formação de profissionais para gastronomia. Seria cozinheiros, chefe de cozinha. Sim, cozinheiros e chefe de cozinha. Mas eu vejo... Aliás, se você entrar no perfil profissional do Jonatas, tanto no Face ou no Instagram, você vai encontrar de tudo, mas cada prato, né, cara, você baba, né, só de ver a decoração, todo aquele processo. O nível de gastronomia, uma coisa que eu brinco com os meus alunos, que em gastronomia profissional, quando você vende comida, o nível é a perfeição. É a perfeição. A perfeição. Então, eu ensino eles a se exigirem sempre o melhor absoluto. Então, quando você come na sua casa, quando alguém da sua família faz algo, você releva, tá levemente queimado. Mas quando a pessoa paga por um alimento, e quando alguém contrata um profissional para fazer esse alimento, a pessoa ela exige muito. Então, o nível de exigência que ele deve ter para si mesmo é muito alto. Aí você vê os pratos decorados, bonitos, bem apresentados. Eles têm horário para apresentar. É igual aqueles programas de televisão, daquele jeito, é uma pressão mesmo. No caso, os programas de televisão... Os programas exageram. Exageram, né? O cara é uma pressão, grita e tudo mais. Mas é mais ou menos parecido. O nível de exigência ele é alto. O nível de exigência é igual. Aí, por exemplo, eu passo, né, no começo do semestre, eu passo todas as receitas que eles vão fazer, de acordo com as matérias que eles vão ter. Nessa escola, os alunos providenciam os ingredientes. Daí, no começo, eu dou as instruções. Então, por exemplo, na segunda-feira eu dei aula de risotos, que são as últimas fotos, são nas minhas redes sociais. Sim. Aí, são 4 grupos, cada grupo ia preparar um risoto, eles tinham horário para apresentar aquele risoto. Sim. No começo da aula, eu peço para que eles analisem as receitas, tirem dúvidas, depois eu dou instruções. Eles vão fazer as preparações. Eu não gosto de pressionar os alunos. Entendeu? Então, eu chego na escola, ligo no celular, coloco uma música, como era a comida italiana, eu coloquei a música italiana, eles já meio que se divertem no processo. Vai chegando perto da hora, eu vou avisando, falta 15 minutos, falta 5 minutos.
para eles terem a noção de tempo, porque quem come, quem tem fome tem pressa. Então ele precisa criar todo um conjunto de processos para que a comida saia boa, quente, bonita e na hora. Então, é uma coisa muito legal. Desde muito cedo eu defini para mim uma missão. Eu queria trabalhar com gente e com comida. Gente e comida. Gente e comida. Então, por que o restaurante? Porque é onde essas duas coisas elas se encontram. Perfeito. E eu me dei a missão de, primeiro, ajudar quem era profissional a ser um profissional de sucesso. Daí, depois disso, eu percebi que os donos de restaurante eles tinham até mais dificuldade do que os profissionais. E eu comecei a treinar esses donos de restaurante. E foi daí que nasceu a Restaurantes Lucrativos, que é a minha empresa de consultoria. Sim. Porque quando eu ajudo um dono de restaurante a implicar sucesso em seu restaurante, eu estou ajudando por tabela todo um conjunto de pessoas, toda uma cadeia de produção a se manter. Desde lá no sítio, aquela plantadora, né, lá do CEAGESP, todo o procedimento da cadeia logística, da entrega do produto, quem está lavando o prato, quem está preparando a comida, o garçom, né? O garçom é o espelho, né? Sim. O garçom é tudo. A crítica chega no garçom primeiro, para depois ir no gerente. É o atacante, né? É o atacante. É ele que leva a bordoada, né, cara? Sim. Então, daí eu vou funcionar como se fosse um técnico ali. Sim. Então, ou treinando os técnicos ali. Daí, conforme eu fui me desenvolvendo, eu fui usando aí as ferramentas que eu fui adquirindo para imprimir sucesso a essas pessoas. E para divulgar esse trabalho ainda mais, eu decidi tornar ele algo online. Então, para prestar o serviço, eu precisava ir até o cliente. Aí eu percebi que muito do sucesso ligado à administração tinha muito mais a ver com a forma desse cliente pensar, com a forma do dono do restaurante pensar, porque a consultoria, a mentoria, ela é feita para o proprietário. Sim. E ele acabava interferindo, influenciando a sua equipe por meio da forma de pensar, do mindset. Então, hoje, os dois pilares do meu processo de mentoria, consultoria, primeiro, ensinar para essa pessoa quais são os processos, qual é o processo que ela tem que seguir para conseguir imprimir sucesso na sua empresa. E ainda mais importante, posterior a isso, é ajudar essa pessoa a desenvolver o mindset, ou seja, uma forma de pensar, para que ela tenha sucesso, para que ela consiga enxergar oportunidades. E eu percebi, inclusive, que a forma de pensar o mindset, ele impacta de forma positiva a pessoa e o negócio, ainda mais do que os processos. Porque ele muda o foco. Ele muda o foco. Aliás, eu quero abrir um parênteses aqui. Por favor. E dizer assim, nós fazemos o programa, Jonatas, para quem não é terapeuta, tá? A gente fala de um processo de abertura de consciência, falamos o nome de abertura de consciência, que é a forma de pensar do mindset. E o legal, o Jonatas usando esse nome aí, mindset, e ele já explica a mudança, a forma de pensar. Ele já trouxe, né, na bagagem todo esse linguajar, essa forma de comunicação realmente, para que você que está acompanhando o Radar Quântico, tanto pela Antena Hits, pela minha live aqui, possa entender que uma forma que você deixa de procrastinar, você lê qualquer assunto que se interessa, você se apaixona por aquilo e começa a seguir algumas regras de não pensar. Eu assisti um vídeo seu, até fiz um comentário recentemente, eu achei legal, porque você falou na sua rede social sobre motivação e deu exemplos, né, desse mindset. Pensar no objetivo e não na dificuldade, na questão do restaurante. Eu achei aquilo fantástico mesmo, né? Aí eu falei, poxa, que legal, porque Jonatas, assim, né, tem na linha do tempo dele tem altos e baixos, mas você não focou nos baixos, você focou no seu objetivo, sempre espelhando em algum mentor, em alguma pessoa de sucesso, e você tinha assim, não, se esse cara deu certo, se essa pessoa seguiu por esse caminho, eu vou fazer igual e procurar ser melhor. Seria isso mais ou menos a sua forma? Uma coisa que o meu mentor me ensinou é sempre focar em quem é melhor que você.
Sim. E nesse processo eu me apaixonei pelo sucesso. Sim. Então eu entendi que ser mais do que eu sou, me esforçar para buscar aquilo que eu desejo, é o que vai ajudar as pessoas, é o que vai trazer os meus objetivos. Certo? E assim, diz que quando o aluno estiver pronto, o mentor aparecerá. Sim. E ao longo desse tempo eu tive muitos mentores. Seja pessoas que eu conheci em livros, seja pessoas que eu conheci profissionalmente. E eu sempre tive muito aberto a isso. E hoje eu consigo, com a experiência dessas pessoas, certo? Com essa junção que você chama de egrégora. Egrégora. Eu gostei dessa palavra. Com essa egrégora. Essa egrégora. Ou seja, com esse conjunto de pessoas, eu consigo ajudar. E eu percebo assim muito claramente quando às vezes uma informação ou quando algo que eu esclareço para a pessoa faz muita diferença. Então, por exemplo, uma das coisas que eu estou me dedicando a estudar são os fatores psicológicos que levam as pessoas a conseguir trabalhar preço. Sim. Eu estava conversando com um cliente, isso serve não só para restaurante, mas para qualquer empresa. Eu estava conversando com um cliente e ele tem um caso onde o restaurante dele é excelente. A comida é boa, o atendimento é bom e ele ainda não consegue lucrar. Por quê? Ele não consegue lucrar. Aí eu fui conversar com ele, daí eu perguntei para ele, qual que é a sua posição na sua família? Você tem irmãos? Ah, sim, tem. Você é mais novo ou é mais velho? Aí ele me disse, não, eu sou o irmão mais velho. Aí então beleza. Aí fomos conversando e tal. Eu falei, como você lida com a culpa? Abrindo um parênteses, olha só o processo. Ele está falando de preço. De preço. Ele está falando de preço. Por isso que eu chamei ele. A coisa é quântica. A coisa é mais profunda. Está lá no subconsciente, né? Nas coisas. Por isso que um profissional como o Jonatas, que ele é formado em coach, ele faz mentoria, mas ele conhece N ferramentas de programação neurolinguística, processos terapêuticos, só que ele coloca tudo isso numa homeostase no trabalho dele, né? Que ele vai trabalhando aos poucos e, vamos ver o que ele fala. Ele já, falando de lucro, ele está já entrando numa hierarquia da família do cliente. Como foi isso? Aí eu perguntei para ele. Então ele me explicou que ele era o mais velho. Como que você lida com a questão de culpa? Ele falou, poxa, minha família é difícil, tem muita cobrança e tal, né? Aí, fomos conversando, eu falei para ele, você quer vender comida ou você quer agradar seu cliente? Você quer ter lucro ou você quer agradar o cliente? Ah, mas não pode os dois? Eu falei, mas espera aí, você montou um restaurante só para agradar? Você não é empresário, você não quer ter lucro? Qual é o problema de você ter esse lucro? Então, ele estava se sentindo muito culpado quando, de repente, chegava o cliente e a pessoa falava, não, mas isso aqui está caro. Ele não estava. Então, assim, o primeiro processo para que ele conseguisse aumentar o preço, oferecer pelo que o cliente poderia pagar... Cara, é um ponto de vista. É parar de se culpar. Então, assim, o meu produto é bom, eu confio no que eu faço, eu tenho valor, eu mereço ter lucro. Abrindo um parênteses, a gente que trabalha com processo de coaching, processos de terapias, tal, e assim, eles também questionam, mas quanto que é o valor? Eu falo, olha, o investimento que você tem que colocar para o teu autoconhecimento é X e pronto. Ah, mas está em desconto? Não, eu posso parcelar isso para você por um PagSeguro, tal. Nossa, mas... Não, e aqui eu estou comentando com vocês aqui para vocês entenderem. Nossa, mas isso é muito caro, eu não posso. Cara, quantos anos você teve para estudar? Eu continuo estudando até agora. Você me conheceu em 1999. Eu já tinha N de bagagem de estudo. Já. Eu continuo fazendo 2 formações por ano, cara. 2 formações por ano. Imagine de 99 até agora. Eu já investi, se você botar na ponta do lá, passou de R$100 mil só em conhecimento, em área terapêutica, em área de motivação, em área de autoestima, de empreendedorismo, em tudo isso. Você também custou com a faculdade, né? E aí é que está essa questão, né? É caro. Caro é ponto de vista. Caro porque ele tem uma mente do quê? Uma mente pobre. Desculpa falar. Uma coisa que eu acho interessante, por exemplo, chega uma pessoa, eu vou oferecer uma consultoria. Aí eu falo, olha, a pessoa pergunta assim, mas quanto custa?
O investimento que você vai fazer, ele vai se pagar. Porque só os problemas que eu vou resolvendo no seu restaurante, que estão te dando prejuízo, eles vão te trazer muito mais lucro, fora as oportunidades. E uma coisa que eu falo, eu só ensino a cobrar caro. Então eu quero que ele cobre o mais caro do cliente dele, eu quero que o cliente dele vá embora feliz pagando mais caro e que ele tenha mais lucro. Mais caro com qualidade e resultados. Porque assim, quem vende barato desvaloriza a si mesmo, desvaloriza o produto. Perfeitamente. O preço não pode ser um diferencial em serviço nenhum. Nenhum. Entendeu? Então assim, eu não sou um profissional barato. Não somos, né? Não somos. Aliás, em 99 a gente já falava isso. Já. De vender valor. Aliás, gente, em 99, essa onda de coach que hoje você encontra coach para cachorro, você encontra coach para salão de beleza, você encontra coach para tudo. Coach é técnico. É técnico, é um técnico. Nós já aplicávamos coach nesses treinamentos, cara. Né? Eu vou até comentar aqui. Eu peguei o Jonatas no final dos treinamentos de 1999. Isso dá tesão de falar, viu, gente? Dá tesão porque vale a pena. Olha, arrepia. Esse menino. Eu deixei ele como coordenador da turma, ele como aluno, coordenando acho uns 30, 40. Iniciava com 40 alunos, terminava mais ou menos com uns 30, né? Eram algumas classes, eu coordenava as turmas. Eu fiquei como estagiário. Estagiário. E ele, como que é lindo, né? Ele fez o curso com a gente. Os alunos que se destacavam, eu falei, quer aprender? Segue-me, né? Segue-me. E deixava. E eu caí de costa quando ele começou a dar, e eu não passei para os alunos o filme Coach Carter como matéria na sala de aula, como estagiário, sugerindo, né? Coach Carter. E para você saber, o ano passado, quando eu fiz o método ICE, com o Instituto Cacá de Brito, que é Inteligência Sistêmica Coach, além do filme e uma das aberturas, que é quebra de paradigmas, mudança de comportamento, que é a história da caverna do Platão no filme, ele também sugeriu para nós o filme Coach Carter, entre outros, né, que é um filme que já tem uma história, né, e que você, em 99, já estava sugerindo os nossos alunos na época. Dentro tem Primeiro que assim, você tem lá vários paradigmas de superação, de liderança e tal. E tem um poema que eu uso muito com os meus alunos. Hoje eu dou uma matéria pro pessoal de gastronomia que se chama Etiqueta Social. E é uma matéria que ela fala de etiqueta social, de comportamento e tal. E até por sugestão minha, isso foi inserido em todos os cursos de gastronomia de São Paulo Souza, colocar elementos de desenvolvimento pessoal. Ótimo. Então, eu uso muito o poema que está dentro, que eu descobri dentro desse filme, que é o Nosso Maior Medo. Ele chegava para as pessoas e perguntava assim, mas qual que é o seu maior medo? Qual que é o seu maior medo? E as pessoas não entendiam. E um dia, o aluno mais problemático falou, o nosso maior medo não é de sermos desajustados. Nosso maior medo é de sermos poderosos ali na medida. Ele não estava preparado para isso. Aí ele recitou o poema. É muito interessante, esse poema, ele é de uma peça chamada Marianne Williamson e ficou conhecido porque Nelson Mandela usava. Então, ele, nos discursos dele, ele citava esse poema, né? Ele falava, qual que é o seu maior medo? Nosso maior medo não é de sermos inadequados, nosso maior medo é de sermos poderosos ali da medida. É sua luz e não sua escuridão que te assusta. Talvez você se pergunte, quem é você? Quem sou eu para não ser grandioso? Eu pergunto a você, quem é você para não ser? Todos nós nascemos iluminados, e todos nós nascemos para disseminar a luz e a alegria a algumas crianças. Uma criança ela não se questiona se ela está certa ou errada, ela só sorri, ela só brilha. A partir do momento que você se permite brilhar, você dá permissão aos outros. A partir do momento que você brilha, a sua luz ilumina os outros. Uau! Esse é o poema. Uau, muito lindo. E na vida das pessoas faz uma diferença, porque a pessoa ela chega para fazer o curso comigo, ela acha que ela só vai aprender a cozinhar. Sim. Entendeu? Eu tenho pleno domínio das técnicas culinárias, tal. Eu sou um nerd de gastronomia, sempre estudo, estou sempre estudando. E eu dar aula, ele me
propicia isso, ou seja, sempre desenvolver, sempre aprender, me ajudou a desenvolver um nível de gastronomia interessante. Só que às vezes essa pessoa ela vai para o mercado e ela não tem essa preparação. Então, mesmo quando não havia matéria, eu fazia questão de tirar tempo nas aulas para explicar, olha, você como profissional tem que ser assim, 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 assim. Aí, nessas matérias, por exemplo, eu trabalho também com adolescentes e apliquei essa matéria a eles. Aí eu falava de finanças pessoais, eu falava de desenvolvimento pessoal, falava de oratória, eu falava de vendas. Por exemplo, a pessoa na cidade, a cidade em si é pequena, muitos deles não vão sair da cidade. Então, eles não vão conseguir sair do curso e, de repente, conseguir emprego, mas ele não precisa de emprego. Então, eu desenvolvi um projeto de empreendedorismo dentro do curso, onde, por exemplo, eles têm que levar os ingredientes, eles compram os ingredientes, mas eles não pagam pelos ingredientes. Por quê? Porque eles vendem produtos que a escola inteira fica fascinada, porque quer comer as coisas que o pessoal de gastronomia faz, e fazem a venda para os próprios alunos ali, que a escola não tem uma cantina até então. Aí a cantina da escola são os alunos de gastronomia. E muitos desses alunos, eles se tornaram empresários. Na própria cidade. Na própria cidade. Então, por exemplo, dessa escola, eu desço 500 metros, tem um restaurante de um aluno meu que abriu, ele é o chefe do restaurante com sócios. Se eu andar mais 500 metros, tem outro. Se for dentro dos bairros, tem muita gente que montou doceria e tal. Inclusive, o maior desafio do curso de gastronomia é manter o peso. Porque, assim, eu começo a instruir o aluno a fazer a venda, a primeira coisa que eu faço é eu comprar dele. Eu não aceito que no primeiro momento ele me dê as coisas. Sim. Para incentivar, para ele não ficar dando presente, para se valorizar. Então, eu tenho que dar o exemplo, eu não posso aproveitar. Mas eu ganho muito presente. Os presentes que eu ganho é tudo comida. E, por exemplo, eles ficam magoados se eu não como, se eu não elogio. Eu aproveito quando eu compro, quando eles me dão para fazer uma crítica positiva, dizer onde eles têm que melhorar, tamanho e tal. Então, é o único desafio, certo? E, por exemplo, tinha uma aluna que ela era travada com a questão de montar a própria empresa dela. Ela queria, ela não conseguia, daí dentro desse processo de empreendedorismo eu fui trabalhando isso com ela. Aí chegou um ponto onde ela montou a empresa dela, hoje na casa dela, ela faz as coisas para vender, e ela não quer trabalhar fora mais. Esse dia, um dos professores começou um processo de consultoria com uma empresa. E ele falou, quem que você acha que eu tinha que chamar? Eu falei, chama aquela menina ali, que aquela ali vai dar certo. Ele foi, conversou com a menina. Aí ele falou, o salário é bom. Tá? Ele falou, eu não quero não. Tipo, eu estou bem com as minhas empadas, com as minhas preparações aqui. Então, eu não quero trabalhar fora não. Então, isso é muito legal. Isso me motiva, certo? E tanto que assim, eu fui trabalhar com a web, o primeiro projeto que eu montei, que hoje já se findou, ele foi para ajudar essas pessoas. Foi para pegar essa experiência que eu tinha, essa autoridade que eu tinha desenvolvido em ajudar pessoas a montar pequenos negócios e ensinar ela o que ninguém ensina, porque a pessoa que é vendedora, você não tem quem explique para ela como vende, como cobra. Aí eu montei um projeto, o primeiro projeto foi o restaurante, foi o Cupcake Lucrativo, que no projeto foi o findou, ou seja, ele teve seu ciclo e se findou, foi um projeto muito bem sucedido. Eu vendi, acho que 500 mini cursos. Aí depois eu montei um projeto que foi o Doces Vendas, que era para ensinar mulheres, pessoas que não quiserem em casa a fazer as vendas dos seus produtos. Hoje esse processo está startado, porque por uma questão financeira, de planejamento, eu montei um projeto de restaurantes lucrativos. Eu consigo atender essa pessoa que está começando e tal, mas eu tenho foco no dono de restaurante, porque era o serviço que mais me dava lucro. Sim. Então, você priorizou um negócio. Eu priorizei. Hoje, o Restaurantes Lucrativos é uma empresa. Eu tenho o CNPJ da empresa e tal, e eu tenho ampliação de serviços por meio das redes sociais, e o meu planejamento à frente é criar uma equipe de consultoria. Então, o primeiro processo é expandir a empresa por meio das redes sociais, por meio das mentorias, por meio dos cursos online, por meio dos cursos gravados.
E depois disso, daí pensamento para 1 ano, 2 anos, criar uma equipe de consultoria e ficar só com o CEO gestor dessa equipe. Porque para chegar nesse processo, eu tive que criar uma metodologia e tal. E é engraçado que, falando do tema, como viver na essência com foco no futuro, né? Abrindo um parênteses, o que é o tema? Como viver na essência? O que é a essência do Jonathan? Paixão dele. Comida, né? Comida. E, gente, então, comida. O que é fazer comida? Gastronomia. Então, ele teve que viver a essência. Viver a essência pensando com foco no futuro. Ou seja, conheço, não vou falar assim, mas a história do Jonathan é um case de sucesso. Né? Sozinho, com a avó, né, Jonathan? Sempre com a avó. Né? Eu, minha mãe e minha irmã. Desculpe. Eu sou criadão com a avó, mas eu não morava com minha irmã. Praticamente, o Jonathan sustentava toda a família. Então, nós nos sustentávamos. Todo o processo, os três, né? O tripé. Isso. Daí o que acontecia? Em casa, né, na época que eu te conheci, meu irmão ainda estava no Brasil. Sim. Então, nós somos em 4 filhos. Daí tinha quem trabalhava em casa era eu, meu irmão e minha mãe. Sim. Eu, meu irmão de garçom, certo? A minha mãe, ela foi ser berçarista. Sim. Daí, com 14 anos de idade, meu pai foi embora. Largou a gente para se virar. E foi nessa época que eu comecei a trabalhar de garçom. Eu vejo nisso algo muito bom, porque eu comecei e dei muita sorte, porque logo de cara eu já comecei a trabalhar numa área onde eu já tinha paixão. Daí, a essência. A essência. Começou a trabalhar na essência, o foco, viver na essência, com foco no futuro. É uma coisa muito louca, você como coach percebe isso muito, eu vivencio isso bastante também, é que a dificuldade que as pessoas têm de achar um propósito. Eu achei um propósito profissional muito cedo. Então, assim, eu amava o que eu fazia. Eu lembro que eu saí do IDF com 18 para 19 anos e saí para dar cursos de capacitação de garçom. Fala aquela história quando você subiu na mesa no depoimento. Os nossos amigos do Radar precisam saber coisa de quantos anos atrás. Vamos deixar aí. Passou de 30 anos, né, Jonathan? Eu fazia o curso de técnica de atendimento ao cliente, certo? Desenvolvimento pessoal e tal. E eu sempre tive uma facilidade natural de comunicação. Perfeito. E eu lembro que em um dos trabalhos, para falar a respeito, eu tenho vontade de ser palestrante, de dar aula e tal. Entendeu? Eu não cheguei a subir em cima da mesa, mas eu fui à frente. Mas a forma que eu falo, subir na mesa... assim, era uma coisa muito clara. Muito clara, né, cara? E tinha uma mesa no canto, né, que a gente ministrava as dinâmicas, assim, tinha um palco na sala. Isso. Né? Eu lembro que teve um colega nosso que em uma das situações ele subiu realmente na mesa. Isso foi um marco, não foi? A gente chamava ele de cravado, porque ele falou do preço e fez um gesto que era cravado. É um marco. Isso. E o que foi muito legal. E a partir disso, ou seja, das técnicas que eu usava tal, eu ia, mesmo depois de ter terminado o curso, eu entrava meio assim como que nada nas aulas do Warren Jahan, nas suas, na aula da Elsie, na aula da Neide. A Neide, inclusive, foi ela que me colocou dentro do Zé Paula Souza. Porque eu fui dar aula de etiqueta, porque eu conhecia a etiqueta como garçom. Sim. Então eu sabia como montar as mesas, sabia como a pessoa tinha que comer. E ela me levou para dar palestra no Centro Paula Souza. Então eu me tornei palestrante nessa época também. Aí, logo que eu terminei o treinamento, um amigo meu falou assim, olha, apareceu umas aulas para dar. Você tá afim, você não quer pegar? Eu falei, bora. Eu falei, acho que eu consigo, né? Então, 18 para 19 anos de idade, e fui, peguei lá um primeiro curso de uma galera de garçom. Eu já era garçom, eu já tinha o mínimo necessário para as técnicas, esse outro profissional ia só mais para a parte técnica. Aí eu montei esse curso junto com ele. Você dava atendimento ao público? Dava atendimento ao público, desenvolvimento pessoal, técnica de vendas. E ensinava a carregar bandeja, como montar a mesa. Aí, desses profissionais, com 18 para 19, apareceu um buffet que precisava de profissionais. Eu fui com 18 para 19 anos, com várias outras pessoas. Então, como é que é? Então, eu falei, vendi meu peixe. Eu não sabia sequer se eu ia dar conta de fazer o trampo. Mas você acreditou. Eu acreditei, eu fui, vendi o peixe, fiquei, acho que uns 6 anos atendendo esse povo. Uau! Eu só saí para me dedicar especificamente para as aulas. Tá vendo o exemplo?
A coisa não cai do céu. Todo mundo acha que, não, o cara está fazendo um programa de rádio, está tendo audiência, o cara hoje dá mentoria, está ganhando aí seus 20, 30 mil reais por mês, deu sorte. Cara, não existe sorte. Existem oportunidades. Que você tem que agarrar essas oportunidades e ir à frente. Mas não tem essa história que a coisa é milagre. A gente fala que é quântico, a gente ensina, passa para vocês como largar de que ficar pegando naquela coisa, se isso. Não, você tem que acreditar no seu potencial e soltar. Você soltou e foi, o universo traz para você, mas você tem que fazer a tua parte. É ação massiva, né? Você não melhora nada que não existe. Eu estava trabalhando isso hoje de manhã com uma profissional. Então, o que aconteceu? Como eu... fazem 3 anos que eu decidi empreender na área de marketing digital. Sim. E por que isso aconteceu? Eu já prestava um serviço de excelência em consultoria. Então, eu já tinha aberto alguns restaurantes, já tinha melhorado vários outros, os meus treinamentos sempre foram muito bons. Que eu já comecei inovador, né? Eu já comecei utilizando técnicas que as pessoas não conheciam. Então, hoje se fala muito em desenvolvimento pessoal, tal. Isso nem tinha nome na época que a gente começou a estudar. Não. Certo? Então, assim, se falava muito da questão da PNL. Na época que o Larry Ribeiro, em vez de falar de nutrição, só falava de PNL. Ele foi e popularizou a PNL. Foi. Inclusive, não tinha nem esse nome. Ele não usava os termos em si. Eu lembro de usar nas minhas aulas vídeo do professor Mariz. Sim, professor Mariz, realmente. Então, assim, tinha esses nomes, ele falava de motivação. Hoje o que ele fala já está muito mais amplo. Inclusive, ele ampliou a linha de trabalho dele. Eu tive assistindo uma palestra maravilhosa dele esses dias atrás. E quando eu levava isso para as pessoas, quando eu aplicava isso, e antes de tudo, eu aplicava em mim. Certo? Eu lembro de uma vez que a gente estava em mentoria, e eu tinha muito negócio de reparar nas características das pessoas, utilizar a PNL neurolinguística para olhar para as pessoas. Aí eu lembro que você apontou para mim e falou assim, pare com isso. Você tem que olhar para você. A PNL, antes de tudo, as técnicas que você usa antes de tudo, tem que ser para você. Cara, não me recordava disso. Olha como marcou. Verdade. Então, tanto que eu falo até hoje. A gente tem que aplicar em nós. Sim, não adianta. Então, assim, quando você aplica em si mesmo, isso reverbera dentro de você e acaba impactando os outros. E você vê os resultados. Sim. E é o que eu comento aqui no programa, eu trago convidados aqui, que eu procuro estudar os convidados, conheço os convidados, sei das técnicas, dos conhecimentos dele que dão resultados e impactam. Então, eu faço questão de trazer. Você é um exemplo disso. E outros profissionais que têm passado aqui no programa Radar Quântico também. Cara. Isso, para mim, fez muita diferença. Certo? A partir da PNL, eu comecei a assimilar um conjunto de técnicas que me permitiram me concentrar mais, ler, pesquisar, estudar mais rápido. Sim. E eu fiquei fascinado por isso. Então, assim, eu tinha essa fascinação pela gastronomia, por cozinhar, por aprender a cozinhar. Inclusive, quando eu comecei a trabalhar com gastronomia de forma indireta, foi trabalhando como garçom, eu nunca imaginei que eu fosse me tornar um cozinheiro. Caraca! Eu nunca imaginava. Aí, assim, fui estudando. Quando eu vi, eu estava dando aulas de cozinha. Eu comecei a dar cursos na área de garçom. Então, fazia algum prato. Aí depois eu fui estudar coquetelaria, que é elaborar bebidas, tal. Me tornei bartender, chefe de bar. Aplicava isso no serviço que eu prestava. Mas eu achava um negócio muito complexo e tal. E depois, uma coisa muito importante para mim, e que eu falo para os meus alunos, ainda mais importante do que você acreditar, é você não duvidar de si mesmo. Perfeito. Então, porque às vezes a pessoa ela cresce dentro de uma forma de pensar onde ela não tem muitas vezes muita perspectiva. Entendeu? Você é pobre, nasceu pobre. Inclusive, eu não deixo os meus alunos dizerem que são pobres. Eu falei isso em aula ontem. Porque a pessoa, inclusive, eu justifiquei, racionalizei. Isso é uma questão de crença, né? Crenças limitantes. Daí o aluno falava, eu sou pobre, nunca vou conseguir comer esse negócio real. Nunca mais fale isso. Não vista essa roupa de pobre porque você não é pobre. Certo? Daí eu justifiquei com ele o seguinte, existe lá o critério Brasil, que é o que determina quem é pobre e quem não é. Certo? Você tem o melhor celular da época, você tem isso aqui na sua casa. Então, pelo critério Brasil, você no pior dos casos, classe C.
Classe C é classe média, não é pobre. Pobre é classe D. É o cara que não tem nem o que comer. Que inclusive come até demais. Então você está numa escola que seria de nível de escola particular, quer dizer, até que são. Sim. Então não tem. Mas aí é a mente, né? E daí eu falei para ele. Claramente. Aí eu fui trabalhar a mente dele. Eu falei, cara, você não tem cara de pobre, você não tem jeito de pobre. Então assume logo a riqueza, cara. Você não está estudando para ser grande. Não tem algo na minha boca, não. Parou, pensou, e eu vi um brilho de riqueza nos olhos dele. Uau! Cara, isso é muito legal, isso é muito legal. Então, e uma coisa que eu falo para os meus alunos, mais do que acreditar, não duvide de si mesmo. Porque eu nunca imaginei que a minha vida ela tomaria esse rumo. Desde cedo eu aprendi, por exemplo, a estabelecer metas. Então eu falei, com tantos anos eu quero assim, sabe, e eu alcancei essas metas. Sim. Certo? Isso é muito legal. Isso é muito legal. E só que assim, não estava muito claro exatamente o que eu ia obter. Tudo é um processo. Tudo é um processo. Tudo é um processo. Aí, mas uma coisa que eu percebi que eu não fazia, que me ajudou muito, é não duvidar. Sim. Tá, beleza. Tá com medo? Então vai com medo. Vai com medo. Se der certo, você conseguiu. Se der errado, você aprendeu. Você aprendeu. Entendeu? Isso sempre funcionou demais para mim. Certo? E assim, hoje eu consigo com mais clareza desenhar quais são os meus objetivos, certo? Sem deixar de lado o que eu entendo ser a minha essência. Entendeu? Tem certas coisas que eu não deixo de lado. Eu quero que as pessoas que estão junto comigo, elas tenham esse crescimento, aproveitem desse crescimento, seja financeiro, seja pessoal, certo? E acima de tudo, eu acho importante o seguinte, eu sou uma pessoa que eu não me apeguei ao meu passado. Eu aprendi desde cedo a não aceitar desculpas. Cara, fantástico. O que você está falando, nós temos um material do coach de alta performance, meu amigo Eduardo Lima, que depois desse nosso bate-papo, a gente vai para o intervalo daqui a pouco. Vai ter intervalo ou vai rolar? Vai ter intervalo, né? Eu vou colocar, ele está falando exatamente o que você, Jonatas Mascarenhas, menino de 37 anos de idade, um futuro pela frente, pronto, tudo depende de você, não depende de governo, não depende de circunstância, depende de nós, Exato. Desse planejamento, da sua essência, ter o foco no futuro. Sim. Qual é o foco? Ser melhor, ter melhoria contínua, né? Você vai ver, quando a gente colocar a matéria dele, cara, é sintetizar tudo que você está falando. Sim. Mas, desculpe aí, eu só fiz fazer esse gancho, porque eu vejo da importância de que você não conhece o Eduardo Lima, que é um trainer de alta performance, tem N clientes em São Paulo. Eu trabalho assim com clientes B, mas o público dele é empresário, né? Ele dá coaching grupo, coaching individual, e faz um empoderamento legal. E eu tive o prazer de conhecê-lo, né? Foi amor à primeira vista, né? No curso no ano passado, ele sentava do meu lado. E ele tem aquele estilão de tubarão e o águia, né? No exercício lá, ele deu o tubarão e o águia em tudo. E nós éramos amados e odiado no curso, porque eu digo amado e odiado, e tinha uma turma que falava, pô, só esses caras querem falar, né? Porque abria para todos, olha, igual no nosso curso, né? A gente batia o papo, quem quer se manifestar? Era Jonas, mais 2, 3, mais ninguém, né? Todo mundo queria ficar como atores coadjuvantes, ou plateia na vida. E nesse curso, nós éramos atores. E assim, cara, a coisa foi fluindo e hoje a gente tem uma parceria. Ele é um dos mentores assim, na área de coaching do Radar Quântico. Tanto é quando teve assim, um projeto da inspiração do Radar Quântico, eu falei, poxa, Edu, vamos junto. Ele falou, para agora, cara, vamos embora. Né? E o Edu está aí com os seus, acho que 50 anos, mais ou menos mais da minha idade, mas tem espírito de juventude igual nós. Gosta de jogar bola, ir para a praia, tomar o chá, bebida, jogar conversa fiada. Eu acho que esse é que faz o diferencial, né, Jonathan? Porque viver também, né? Hoje, você sabe viver a vida, né, cara? Hoje o parâmetro de sucesso não tem mais só a ver com você ter lá uma determinada quantia na conta.
Isso. Eu tenho pensado muito nessa questão de prosperidade, até para adequar o mindset, né? Sim. Entendeu? Não, porque o pobre é limpinho e tal. E aproveitar, certo? Isso tanto para ajudar as outras pessoas, mas para aproveitar. Até porque esse negócio de gastronomia, o que é bom não é barato. Sim, sim. E, assim, eu brinco que eu tenho uma certa saudade da época que eu conseguia comer miojo e ser feliz. Porque era muito mais barato, era muito mais fácil, e hoje não. Depois que você descobre, tanto cozinhando como buscando novas referências, o que é melhor, sim. Então beleza, você experimenta um vinho de 30, 40, 100, 300 reais. Você não quer mais tomar aquele vinho de 10 reais o garrafão. Sim. Entendeu? Então você até se obriga, se coloca numa situação de ter o desenvolvimento para poder se proporcionar isso. Lógico. E curiosamente, em casa, todo mundo gourmetizou. Em casa, todos cozinham. Cada um tem sua especialidade e todo mundo é crítico gastronômico. Então, beleza. Minha irmã vai, faz um doce, daí senta. Então, beleza, comemos o doce. E aí, o que você achou que tem que melhorar? Olha, isso aqui ficou legal, gostei disso aqui. Então, ela fala, tá gostoso. Então, rola assim. E os passeios, eles são gastronômicos. A família sai, beleza, onde que a gente vai jantar hoje? Aí já vai e tal, já tem um lugar onde... E tem as preferências, tem as críticas, nesse lugar aqui não foi, isso aqui foi bom, portanto você vai criando uma lista. Sim. Entendeu? Isso é qualidade de vida. Sim. Isso é viver em essência, porque você tem a essência da prosperidade, você tem o up profissional de um foco. Qual é o foco? Ser melhor, sim. Não ser famoso, mas ser melhor naquilo que você faz com qualidade. Isso é flow. Né? A gente vai continuar depois do nosso intervalo, conversando aqui no Radar Quântico, abrindo um parênteses, explicando bem para os nossos amigos aqui que nos acompanham, porque o programa tem esse novo formato. Porque a entrevista do Jonathan é um processo terapêutico de autodesenvolvimento. Muitas pessoas falam, poxa, mas expansão da consciência, expandir a consciência é isso que o Jonathan está me explicando. Olha, o processo todo da vida dele, o mindset, a forma de pensar e tal. A gente está batendo um papo, falando do profissional, com ênfase na abertura dessa nova consciência. Por que eu falo quântico? Porque quântico é facilidade, quântico é pensar, quântico é transparência, quântico é tudo, cara. Né? Tudo, eu posso dizer, se você estudar a questão da física quântica, você vai entender isso. Então, vamos lá. Radar Quântico, daqui 2, 3 minutos, estamos de volta. Eu volto no segundo bloco com o nosso mentor e coach de restaurantes, Jonatas Mascarenhas. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Um abraço, beijão.